Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 162. Eu sou o Felipe Von Zuben e tem aqui comigo Arthur Cunha. E aí, Felipe, e aí, ouvinte, vamos falar nesse podcast nada mais nada menos do que da Free Agency. Pois é, falamos semana passada dos caras que estavam aí com perigo de sair. A gente tem atualização e muita. Tivemos que atrasar o podcast hoje, porque senão a gente ia gravar e ia ter gente chegando no meio do programa. Então chegou um monte de gente, mas naquele jeito, né, Arthur? Você esperava o show do Metallica e na verdade veio o NX0, né, meu? Pois é, as contratações já estão rolando desde a segunda, mas os Patriots decidiram anunciar um pacotão logo hoje, logo no dia que a gente vai gravar o podcast. Então, ó, a gente já vai falar desses nomes super famosos que chegaram no elenco, mas antes a gente tem que falar um pouquinho da Action Shop, nossa parceira aqui, que tem produtos de NFL, tem camiseta, dos Patriots principalmente. O Brunão lá é torcedor dos Patriots, ouve a gente aqui, tem camiseta, tem chinelo, tem boné, tem touca, tem de tudo que você possa procurar dos Patriots, tem lá na Action Shop. Além disso, Arthur, tem roupa pra quem gosta de skate, pra quem gosta de banda de rock, tem lá. Eu sei que o Brunão é fã do Blink-182 e tem coisa do Blink lá também. E tem jogo de videogame também agora, né, meu? Você falou aí banda de rock, isso não é muito meu estilo, mas videogame já é, então já vou correr pra ver essas promoções no site da Action Shop. E tem também o Madden da NFL, um jogo muito bom, eu recomendo, jogo aqui em casa. Então pra quem quiser, nunca se aventurou com Madden, vale a pena, então corre lá no site da Action Shop que já está à venda. Pois é, ó, entra lá, sempre que você for procurar alguma coisa, tá a fim de comprar uma camiseta, comprar alguma coisa, tá a fim de gastar, passa na Action Shop que os caras merecem. E não só porque é uma loja super completa, mas porque eles também são apoiadores aqui do Patriotas, eles ajudam o Patriotas a continuar vivo, continuar ativo, então vale o seu carinho de passar sempre na Action Shop quando você tiver a fim de comprar alguma coisa. E ó, o Brunão já me avisou, tá vindo site novo e eles vão fazer promoção com a gente aqui pro draft, então fique esperto que vai ter coisa pra ganhar da Action Shop, como sempre tem. Começar o nosso programa, Arthur, antes da gente entrar nos nomes super famosos e esperados que chegaram nesse elenco, vamos lembrar como é que tá a situação aí dos free agents nossos, ou seja, jogadores que jogaram com a gente ano passado e estão sem time nesse momento. Alguns aí já conseguiram time, já fizeram contrato, e contratos bons também, né, cara? Sim, bora começar falando dos jogadores que já encontraram novos lares. Como esperado, Trent Brown assinou com o novo time, foi pro Oakland Raiders, vai ser o linha ofensiva mais bem pago da história da NFL. Deveria mandar até uma comissão pro nosso querido Dante Scarnecchia, que reviveu a carreira do Brown. E ele, como a gente já esperava, é mais um que sai dos Patriots. Além de Brown, Trey Flowers também não vai ficar. Assinou um contrato de $90 milhões por 5 anos com o Detroit Lions, o que dá aí $18 milhões anuais. Não tinha condições dos Patriots pagarem isso. Cordarrelle Patterson é mais um que não fica, vai pro Chicago Bears. Eric Rowe, que a gente já também esperava que não iria ficar, vai pintar no Miami Dolphins. O wide receiver Cody Hollister acabou não tendo seu contrato renovado pelos Patriots, já que era um free agent de direitos exclusivos, e também vai sair. E a notícia de hoje, a gente teve o defensive tackle Malcolm Brown assinando com o New Orleans Saints por 3 anos e 15 milhões. Só lembrando que antes da free agency começar, os Patriots também cortaram o Dwayne Allen e ele foi parar nos Dolphins. Cara, eu acho assim, dos nomes aí, tem nomes que a gente já imaginava mesmo, né? O Brown, o Flowers, como a gente falou semana passada, o próprio Eric Rowe, a gente também falou semana passada. Então eram nomes que já dá. O próprio Dwayne Allen, se não fosse cortado, tinha que ter uma reestruturação, porque ele ia custar muito. Tem bastante nome que já se imaginava. O que me surpreendeu mais foi o Patterson, cara. Eu achei que ia ficar
Achei que tinha uma chance boa, mas pelo contrato que ele conseguiu, 2 anos, 5 milhões cada ano, não tinha como manter ele. Não, eu, pelo menos, acho que não vale esse valor pelo que o Patterson mostrou no passado. Entrou poucas vezes, não tinha uma função muito sólida. 10 milhões para 2 anos nele, não tinha como manter daí, né? Concordo. Ano passado ele teve um cap hit de 3 milhões e pouquinho, então não valeria a pena manter por 5 milhões anuais. Até porque, apesar de ser um jogador bastante versátil, ele, como você disse, não aparecia muito em campo, tinha 10, 12 snaps por jogo, então pagar uma quantia de 5 milhões, que é superior ao que o Edelman vai receber em 2019, não faz sentido e não compensa. É isso que eu ia falar, ia puxar exatamente esse caso. Se você pegar o número do Edelman, não tem como o Patterson ganhar mais dinheiro que o Edelman nesse time. Então, acho que pra ele é bom, foi lá ganhar dinheiro, mais um que passou pelos peitos e saiu para ganhar dinheiro. Aliás, é quase que uma certeza já, né, Arthur? Vem pros peitos se valorizar, ganhar anel, jogar bem de novo e vai para outros times ganhar dinheiro, porque aqui não tem como fazer muita grana não, né, cara? Os Patriots costumam reviver a carreira de diversos jogadores, mas tem outros que também gostam da cultura de New England e prefere continuar. E a gente já vai falar desses casos mais pra frente. Pois é. Bom, ainda temos aí nos nomes free agents que ainda não se decidiram, tem Chris Hogan, que ainda pelo jeito estão falando agora que o Giants está bem interessado nele. O Laadrian Waddle, que pelo jeito volta, tem tudo para voltar. O Rick John, Jeremy Hill, que agora a gente vai falar aí, agora que a gente começar a falar dos nomes, acho que a situação do Rio ficou um pouquinho mais complicada. Dennis Shelton, que com a saída do Malcolm Brown, a gente até falou em texto essa semana, a chance dele ficar era maior e pelo jeito os Patriots estão querendo, ele tem 2 reuniões aí com os times, mas os Patriots estão interessados nele voltar. Gostkowski, que tá estranho, né, Arthur? Ninguém falou nada ainda, não saiu um rumor do Gostkowski, cara. Não saiu nada, a última coisa que saiu do Gostkowski foi na semana passada, quando ele não recebeu a franchise tag, mas foi informado que os Patriots têm muito interesse em permanecer com o seu kicker. Ryan Allen também, nada, não ouvimos nada até agora. E os 2 jogadores mais de special teams, o McLaren e o Humber, que imagino que ficaria, mas agora que a gente for falar dos nomes que chegaram aí, pelo jeito também pode ser que não role pros 2, né, meu? O McLaren e o Humber, eles revigoraram os special teams dos Patriots no ano passado, mas só que, como você mesmo disse, chegaram novas contratações e essas contratações podem indicar que esses 2 jogadores não devem retornar. Vamos lá então, para quem que tá no time, já chegou ou renovou para 2019. Michael Bennett é sem dúvida o maior nome, né, Arthur? Não tem nem o que falar de todos que chegaram aí ou renovaram. O Bennett é o maior nome que tem. 7,2 milhões em 2019, 8 milhões em 2020. Sem Flowers, tinha que ter um nome mais forte aí, um nome mais experiente. Gosto da vinda do Bennett, cara. Tenho um pouquinho de medo do que ele pode aprontar nesse vestiário, mas acho que assim, sendo irmão do Martellus, deve ter dado uma ligada ali, falou, viu, como é que era lá? Você acha que rola? Você acha que não rola? Acho que ele chega bem ciente de que não dá pra aprontar nada aí nesse vestiário, porque ali é outra história, né? Tomara. Os Patriots se anteciparam ao trazer Bennett a uma possível saída de Trey Flowers, que foi consumada no início dessa semana. Ele chegou via troca, os Patriots não tiveram que dar muito pelo jogador. O menino acabou cedendo uma escolha de 2ª rodada e recebeu Martellus Bennett e uma de 7ª em troca, então foi praticamente nada para um pass rush experiente e que vai em busca de mais um anel. Ele já ganhou com o Seattle Seahawks, mas só que agora com os Patriots pode ter certeza que ele está interessado em preencher mais um dedo da sua mão. E também a vinda do Michael abre a possibilidade do Martellus voltar. O Adam Schefter da ESPN informou que Bennett agora, que seu irmão está jogando pelos Patriots, tem interesse em voltar a jogar futebol americano, mas o próprio Michael chamou essa informação de fake news. Então a gente ainda não sabe até que ponto é verdade, mas já tá rolando essa especulação. Mas se eu não me engano, não sei se foi no Twitter ou no Instagram, que alguém perguntou um negócio assim, no meio de uma conversa que ele tava tendo lá, alguém perguntou se custaria muito pro Martellus voltar, e ele respondeu, o cara, falando, não muito. Não custaria muito, não. Não acho difícil, pra ser bem sincero, não estou esperando chegar a notícia, mas eu acho que não é 100% impossível, sabe? Eu acho que existe uma chancezinha aí
como a gente viu a questão dos McCourties ali, como faz diferença, os caras, viveram a vida inteira juntos jogando futebol americano, e aí vai um pra cada lado. Acho que a questão emocional pode pesar um pouquinho aí. O que você acha, Arthur? Eu acho assim, vamos falar, eu acho que tem 80% de chance de não acontecer e 20% de acontecer. Eu acho que iria também pela sua porcentagem, é um caso difícil, porque Bennett, ele é mais novo que Michael, ele fez 32 anos recentemente, mas só que ele saiu da liga também muito por causa das lesões que sofreu. Eu lembro que em 2017, sua última temporada, ele foi cortado dos Packers, teve todo um caso de que ele estava jogando lesionado, teve briga com o médico dos Packers, chegou nos Patriots, jogou mesmo lesionado e depois acabou sendo posto na Injury Reserve. Então assim, eu não sei até que ponto o corpo dele aguenta, mas é claro que deve dar uma balançada ao ver seu irmão assinar com um time que ele gosta muito, que ele tem muito contato ainda com os Patriots, e além disso que você falou dele respondendo uma pessoa nas redes sociais, o próprio Brady já chegou no Instagram e falando pra ele voltar e tudo mais. E aí o Bennett respondeu falando que a pressão agora tá aumentando. Então assim, é uma especulação, mas eu tô com você. Eu acho que hoje a chance mais provável é de que Martellus não renove. Mas você até me mencionou, Felipe, esse caso dos irmãos McCurry, e a gente já pode falar até dele. Devin já anunciou que vai continuar jogando em 2019, após aquele burburinho de uma possível aposentadoria. E Jason também renova com os Patriots. Ele era free agent, mas acabou ficando, estendendo seu contrato com o New England. É um contrato bom. Ele assinou por 2 anos, 10 milhões, sendo 5,5 milhões garantido. Então, até achei um caso interessante aí. Vou pôr até ele e o John Simon junto, que é outro que voltou. Porque são 2 caras que tinham vindo ano passado para 1 ano só. Isso é muito característico dos Patriots, né, Arthur? Traz o cara para 1 ano só. Aí agora, dessa vez, já renovou pra 2. Então, assim, gostaram do que o cara entregou, como que o cara foi, como que é o cara no vestiário. E aí já dobraram o tempo de contrato do cara, que no final aí já vai dar 3 anos de Patriots. John Simon, mesma coisa, né? Um cara que não foi muito falado, diferente do Jason, que a gente viu aparecer toda hora ali. Teve um começo mais difícil, depois se acertou. Foi um cara importante na defesa. O John Simon também teve a importância dele, mas de um jeito mais quietinho ali. Até a gente falou pouco dele, mas foi muito importante nessa rotação. E imagino também, né, cara, que não seja um nome importante, não vai ser o cara que vai fazer 1 milhão de sacks, mas pra rotação, pra não deixar os caras cansar, é um bom nome que consegue fazer bem o que os caras pedem. Acho que gostei de terem trazido o Simon de novo. Sim, não é aquela movimentação splash, não é nenhum jogador astro da liga, mas são movimentações necessárias para ampliar o depth chart da equipe e dar mais profundidade ao elenco. Como você bem mencionou, o Simon conseguiu fazer seu papel, conseguiu fazer ali o feijão com arroz e renovou por 2 anos, 7 milhões e 200 mil dólares. Então assim, um valor razoável, um valor bom e um jogador interessante de se manter no elenco. Já o Jason é o caso mais interessante porque ele no seu último contrato foi 2 anos e 6 milhões e ele assinou por 2 anos e 10 milhões com os Patriots. Então isso prova até que New England gostou bastante dele, por estar dando um aumento salarial. E uma outra notícia que tem aqui, que foi a tender offer dos Patriots em cima do Jonathan Jones, uma tender de 2ª rodada. Ou seja, até para quem não entende muito, os Patriots colocaram essa tender nele, 2ª rodada. Se ele ficar, beleza, 3,1 milhões de salário. Se alguém quiser ele, os Patriots recebem uma escolha de 2ª rodada. Então, normalmente isso você vai lá e trava o jogador para você. Então, basicamente garantido que o Jonathan Jones fica nos Patriots em 2019. Com isso do Jonathan Jones e do Jason McCourty, a gente tem a secundária do Jason e do Devin. A gente tem a secundária de novo que a gente teve ano passado, que a gente viu a diferença que fez, como eles melhoraram jogando juntos e que tem a tendência, Arthur, de mais tempo agora ficar cada vez mais encaixadinho. Gosto muito dessa decisão. Sim, a gente conseguiu manter todos os nossos 6 cornerbacks da temporada 2018 para 2019, tirando ali o Eric Rowe, que se lesionou no começo e não estava vivendo um bom momento. Então, no auge da nossa secundária, todo mundo foi mantido. E ainda a gente vai ter a adição do Duke Dawson, que não jogou em 2018, apesar de estar no elenco. Ele acabou não entrando sequer uma partida. Ele deve evoluir agora no seu 2º ano. A gente vai ter DC Jackson indo para sua 2ª temporada de Patriots também. E também tem o caso do safety Albert Lincoln, que é mais um que pode reforçar a secundária, entrando na sua 2ª temporada como Patriota.
E nessa secundária, Arthur, entra um nome novo que apareceu agora um pouquinho antes da gente começar a gravar, que é o safety Terrence Brooks. Você já deve imaginar, mas eu tenho que falar, ele é muito mais special teams do que safety, deve vir para cobrir essa questão, mas é um cara a mais para essa secundária aí, formando aí esse grupo forte, e um cara que é a terceira rodada de draft, que assim, aí é aquilo que a gente falou aquela hora, né, Arthur, no começo, a questão do McClellan, do Humber, os Patriots já começam a trazer esses típicos jogadores de special teams, porque provavelmente deve perder esses nomes aí que foram importantes e que a gente viu que deu uma decaída ano passado e tiveram que trazer de volta essa questão aí de chutes, de coberturas de chutes. Então, chegou a ser um probleminha ano passado, né? Sim, Bill Belichick se mostrou ligado já nesse início de free agency e trouxe o Terrence Brooks, que era um jogador que estava nos Jets, então ele devia já estar acompanhando de perto. Por a gente enfrentar Nova York 2 vezes no ano, os Patriots já enfrentaram o Brooks 4 vezes, que ele estava em Nova York desde 2017, então é um jogador que o time já tem um pouco de familiaridade com. É uma adição interessante, Special Teams nunca é demais, além do mais que a gente já está ficando com alguns jogadores velhos, como o Nate Ebner, como o Matthew Slater, então o Brooks com só 27 anos pode ajudar a dar uma rejuvenescida nesse setor. Bom, ainda em Special Teams, teve a option no contrato do Slater, então ele fica para mais um ano com 2,9 milhões no salary cap. Achei um pouco alto, Arthur, vou falar a verdade na questão do Slater, mas assim, é muito mais pela presença do cara no time, por ser um capitão, essas coisas que no Patriots é diferente, né? Os caras não aceitam pagar um dinheiro mais alto para um cara que pode vir e tem uma fama de ser um jogador bom, e aceitam pagar um pouquinho mais para um cara que é special teams, mas pela presença do cara, pela atitude dele com o resto dos jogadores, é muito o porquê desse valor no Slater, né? É um jogador que já tá nos Patriots há vários anos, é o terceiro jogador com mais aparições nos playoffs na história dos Pats, então tem toda a questão emocional envolvida, além de que Slater, apesar de ter lidado com lesões nos últimos anos, ele foi crucial nos playoffs, conseguiu muitas boas atuações como Gunner, inclusive no Super Bowl, então apesar desses 2,9 milhões de dólares no espaço da folha salarial, eu acho que é uma renovação bem vista. Ainda em Special Teams, Arthur, a gente falou aí, o Patterson foi para os Bears, a gente perdeu o nosso retornador, trouxeram o receiver Bruce Ellington, 27 anos, escolha de 4ª rodada no draft de 2014, o mesmo do draft do Terrence Brooks, que a gente falou agora há pouco. Retorna punch, retorna kickoff, não faz um tempinho que não faz isso, mas deve ser, e precisa voltar a fazer bem se quiser ficar nesse elenco, né, cara? Ainda mais sem o Patterson agora, né? O Bruce Ellington chega para ajudar o nosso grupo de recebedores, que, para falar a verdade, tá um pouco preocupante para esse início de temporada. A gente só tem um Edelman de confiança, então é um atleta que tem essa questão do Special Teams, que pode ajudar retornando punts e kickoffs, e deve brigar uma vaga no training camp. Uma coisa interessante sobre ele é que ele marcou 3 touchdowns desde 2015 e 2 foram em cima dos Patriots. E tem 2 aí, passou por 2 nomes conhecidos pela gente, passou por Bill O'Brien lá no Texans e passou por Matt Patricia no Lions, então já deve entender bastante aí, como que funciona o sistema Patriots, e já chega sabendo com certeza que essa habilidade de retornar punch e kickoff e vai ser necessária se ele quiser se manter nesse elenco de 2019. Aproveitando que o Bruce Ellington não é só um retornador, mas é também um receiver, Arthur, tem o caso aí, um outro jogador que voltou, que foi o Philip Dorsett. Esse me surpreendeu, sinceramente, eu não achava nem que os Patriots queriam ele de volta e nem que ele queria voltar depois do ano que ele teve, de pegando bola e ninguém deixando ele jogar. Mas vamos aí, 3º ano de Philip Dorsett nos Patriots, vamos ver se vinga, cara. Será que agora vai? O Dorsett deu uma entrevista pro Mike Hayes da ESPN, falou que amou seu período nos Patriots, que aprendeu bastante com Tom Brady, mas que queria agora entrando em outro estágio. Eu não vejo ele sendo um titular aqui, sinceramente. Eu acho que é um jogador que agrega muito ao elenco, a rotação de wide receivers, ao depth chart, mas só que eu não vejo Dorsett com a qualidade de ser um wide receiver titular. Se ele chegar e ficar nos mesmos moldes das últimas temporadas, eu acho bastante vantajoso para os Pats.
que é um jogador que tem boas mãos. Ele teve uma taxa de 76% dos passes lançados em sua direção agarrados, que foi a maior entre o grupo de recebedores dos Patriots em 2018. Então, assim, é uma renovação que eu gostei, até porque o Cordell Patterson foi embora e o mercado da free agency de wide receiver está bastante escasso. E eu espero que ele continue a evoluir nessa temporada de 2019. Você falou que não vê ele titular, mas nesse momento eu acho que ele é. Porque os nomes que tem de receiver nesse momento ele é titularíssimo nesse time dos Patriots. Porque chegou mais um receiver, Maurice Harris, que entrou como undrafted em 2016 no Redskins, 26 anos, tem só 40 recepções na carreira, 432 jardas e um touchdown até hoje. 2018 foi sua melhor temporada. Mais um nome, Arthur, que vai brigar por vaga ou não, mas não é possível que esse Patriots vai ficar com esse grupo de receiver com esses nomes. Na boa, os dois melhores receivers dos Patriots hoje são Edelman e Dorsett, cara. Tá preocupante. E o mais preocupante ainda da situação é que não tem mais ninguém assim que possa levar o patamar no mercado de free agent pra chegar em New England. A gente tem jogadores veteranos como Jordan Nelson, Randall Cobb, Michael Crabtree, Pierre Garçon e o próprio Chris Hogan, mas eu não vejo nenhum deles elevando o nível tão alto assim do nosso setor pra gente já ficar confortável. Eu acho que agora é focar no draft e opções via troca, mas é aquilo, aquele burburinho todo de Odell Beckham, Antonio Brown já foi por água abaixo. E a gente acabou se contentando com Maurice Harris e Bruce Ellington. Pra variar, né? A gente avisou semana passada, é sempre assim nos peitos. Aliás, eu não falei isso no começo, mas pra mais uma vez, Arthur, mais um ano, que off-season um cara de Patriots essa, né, cara? Sai todo mundo e chega esses nomes que todo mundo quer dar um tiro na cabeça, né, cara? Eu já nem mais, assim, me estresso com isso, porque todo mundo chega em março reclamando, em fevereiro ganhando o Super Bowl. Então eu não vou reclamar de Bill Belichick. É uma fórmula que tá dando certo. Mas só que nesse ano específico os Patriots estavam com pouquíssimo dinheiro para gastar. Agora com essas contratações é possível que o time acabe já com seu salary cap, fique devendo, entre aspas, assim. E por isso vai ter que fazer modificações no elenco, como estender o contrato de Tom Brady, reestruturar o de McCurry para conseguir anunciar todo mundo. Então, como você disse, aquela free agency com cara de Patriots. Nesse ano também o mercado estava muito louco, estava muita gente sendo overpaid, e eu acho que foi até esperado essas movimentações de Tio Bill. Eu vi um cara nos Estados Unidos que ele colocou assim, que a linha do tempo do torcedor dos Patriots chora por quem saiu, reclama por quem chegou, se desespera com a defesa, até que tá melhorando, meu Deus, estamos no playoff, não sei como, campeão do Super Bowl de novo. Essa é a linha do tempo do torcedor dos Patriots ininterrupta. Depois o desfile de campeão em Boston. É isso aí, cara, não adianta. Não sei como os caras conseguem. Pela milésima vez a gente tá falando isso aqui. Bom, então assim, Maurice Harris, Bruce Ellington e Philip Dorsett são os 3 nomes para recebedores que chegaram. Como o Arthur falou aí, eu também imagino que vem coisa nesse draft. É impossível, com o dinheiro que a gente tem, com a situação que a gente está de recebedor, a gente tentar, a não ser que o Bill Belichick esteja fazendo assim, cada ano ele vai deixar mais difícil para ver se ele consegue brigar contra ele mesmo e não ganhar, porque não tem outro sentido o que está acontecendo com esses recebedores, mas é o que tem para hoje. Sim, é o que tem pra hoje, porém, contudo, todavia, entretanto, a situação pode melhorar um pouquinho e vai depender de Josh Gordon. Verdade. O Gordon recebeu a tender offer de segunda rodada. O Gordon recebeu a tender offer, assim como o Jonathan Jones, porque ele era um free agent restrito. Ele vai receber 2 milhões em 2019, e se algum time quiser tirá-lo, vai precisar também de uma escolha de segunda rodada. Então, assim, a chance disso é mínima, então a gente pode confirmar que Gordon já está com contrato com os Patriots para 2019. Só que ele, como todo mundo já sabe, foi suspenso de forma indeterminada pela liga. Então, assim, a questão dos Patriots, eu acho que o time ficou numa situação confortável, porque a gente dá a tender nele, só 2 milhões no salary cap não vai afetar muito. Se ele voltar, ótimo. Se ele não voltar, a gente também não vai perder tanto. Mas a nossa torcida é para que ele se recupere, não só como jogador para voltar a atuar, mas também como pessoa, porque o problema dele é gravíssimo. Com drogas não se brinca, então a gente espera que ele se reerguer como ser humano e também ajudar os pets no gramado.
Bem lembrado, cara. Eu tava até esquecendo do Gordon já, mas é muito por causa disso. A gente não sabe o que vai acontecer com o Gordon ainda. A NFL, eu acho que igual a gente aqui, a NFL esqueceu dele e esqueceu que tem que dar uma punição pra ele. E pra mim, acho que os caras estão esperando pra ver o que os Patriots fazem. Se conseguir um negócio muito bom, eles vão lá e ferram mais, sabe? Não é possível, cara. Porque estão esperando assim o quê? O que os caras estão esperando pra dar punição no cara, sabe? E não imagino que venha punição muito leve, Arthur, porque não é a primeira vez que ele tem esse problema. A NFL tá cada vez mais tentando ser anti-drogas. Imagino que venha uma coisinha pelo menos média aí pro Gordon, viu, cara? Como ele é diversas vezes reincidente, até perder uma temporada toda por suspensão, eu não acredito que seja nada brando, apesar de ter informações que Gordon está se comportando melhor, ele está no centro de reabilitação, mas mesmo assim, isso não pode passar o pano que ele cometeu, então acho que menos de 4 jogos não vai acontecer para ele, vai ser uma puniçãozinha, já é lucro. Mais um nome dos que chegaram, Arthur. Mike Pennel, nose tackle, vindo dos Jets. 17º melhor DL do meio ali, interior da DL pelo Pro Football Focus do ano passado. 2º melhor DFC East, só ficou atrás do Lawrence Guy. Vem para um contrato de 2 anos. Acho que é o melhor nome dos que chegaram aí, né, Arthur? Sem contar dos que foram renovados, dos que chegaram nessa leva aí depois que a Free Agency começou. Acho que é o melhor nome dos que chegaram, né? Sim, até porque, como você bem mencionou, ele foi o 2º melhor DL que joga pelo interior da linha da AFC East, segundo o Pro Football Focus. Então agora ele vai poder fazer dupla com o melhor, que foi Lawrence Guy. Era uma necessidade óbvia dos Patriots com a saída de Malcolm Brown para os Saints, e também a gente não sabe se Danny Shelton vai voltar. A gente só tinha Adam Butler e o Guy no elenco. Então assim, a chegada do Pennel já supre uma necessidade, e pelo que os números mostram, é um jogador bastante interessante e o que tem mais chance de ficar com uma vaga no elenco. O Pennel, pelo que a gente conhece dele, não conhecemos muito, vou começar a estudar melhor esses jogadores agora, mas ele é um jogador mais de parar a corrida e um nose tackle, um grandão, que consegue trabalhar ali no meio sozinho. Sempre fico com essa pulguinha atrás da orelha, Arthur, se eles não vão decidir de repente mudar a forma de fazer com a DL ali, de repente um cara maior. O Guy não é tanto, é um cara mais ágil, que daria até para trabalhar lá mais para as pontas, tal. É sempre um caso interessante de ver como que eles vão usar o Pennel. Do mesmo jeito, o Shelton é um cara bem grande também, eles não usaram dessa forma, usaram ele sempre do lado ali do Guy. Então pode ser que aconteça as duas coisas, mas com certeza é o melhor nome dos que chegaram aqui, e a gente vê o que acontece com esse Mike Pennel, o que ele vai fazer nesse meio da linha dos Patriots. Pra gente fechar, Arthur, temos 2 nomes de ataque, um não tão conhecido e outro um belo de um velho conhecido nos Patriots. Vamos começar pelo tight end Matt LaCosse, recebedor, vem da sua melhor temporada na carreira pelos Broncos, 24 recepções, 250 jardas, que não é tanto assim, um touchdown só. Vem para 2 anos de contrato. Tava na cara que ia vir um tight end, e imagino que venha um ainda no draft, né, cara? Porque a gente falou da situação que tava, Gronkowski fica, não fica, mas querendo ou não, estamos já mesmo que fique, a areinha já tá acabando do tempo dele, e os Patriots sem o Dwayne Allen precisava de um tight end com um pouquinho mais de experiência, e provavelmente vem algum de draft também, né? Sim, tem que vir no draft, pelo amor de Deus, porque o Gronk, como você disse, o tempo dele na NFL já está acabando. Se ele continuar nessa temporada, muito provavelmente vai ser sua última, e nosso depth chart da posição não é nada animador. Tudo bem que agora chegou o Lacoste, mas ele não é nenhuma salvação, como você mencionou, os números deles não são nada animadores, e é um jogador mais recebedor, diferente do perfil do Dwayne Allen, que era mais bloqueador, que era só bloqueador, no caso com os Patriots. Interessante do Lacoste também que ele marcou 2 touchdowns contra New England na pré-temporada, quando ele ainda jogava pelo New York Jets. Então assim, os Patriots estão gostando de trazer alguns carrascos. Vamos ver se eles vão conseguir repetir essas atuações que tiveram contra os Patriots agora pelo time de Foxborough.
E ó, o Laconce não é novinho não, tem 26 anos já, então assim, tem um tempinho ainda de NFL, mas não é aquele cara que vai vir e se criar e se transformar num tight end, pelo menos eu imagino que não. Então a gente deve ter mais novidades aí em questão de tight ends nesse elenco. E para terminar, Arthur, Brandon Bolden, Sidney soltando fogos de artifício, jogador preferido do Sidney. Se você quiser aí, ó, manda uma foto do Brandon Bolden pro Sidney no Twitter, que ele adora ele. Do mesmo jeito que eu adoro o Jonathan Freeney, é o amor dos... Não, eu acho que eu odeio mais o Jonathan Freeney do que o Sidney, eu odeio o Bolden. Ele vai ficar bravo se eu falar que ele odeia tanto assim o Bolden. Mas estamos aí, Brandon Bolden de volta, necessidade e atividade óbvia de special teams, como ele sempre foi. O bom filho a casa torna, Arthur. O bom filho a casa torna. Depois do que Bolden fez com os Patriots no ano passado, marcando 2 touchdowns, o Bill Belichick morreu de saudades e o coração acabou falando mais alto. Então a gente tem aí Bolden de volta, como a gente já mencionou, essa questão dos special teams, com as possíveis saídas de Humber e McClellan, é uma boa adição sim, porque Bolden já conhece a casa, é amado pelo vestiário dos Patriots e pela comissão técnica, então vale a pena tê-lo de volta. Só outro jogador que o bom filho a casa não tornou foi Danny Amendola, que apesar de dispensado dos Dolphins, acabou assinando com o Matt Patricia e os Lions. Eu acho que o caso do Bolden é bem o que a gente falou do Slater. É um cara que, como você lembrou aí, é muito bom dentro do vestiário. Todo mundo fala isso, que o Brandon Bolden é muito querido, que é um líder com os outros jogadores, também muito pelo tempo que ele passou dentro dos Patriots. É um bom jogador de special teams, então o Bill Belichick quis unir as duas coisas que ele mais gosta: um líder dentro do vestiário e um jogador muito bom que faz diferença no special teams. Então pra mim ficou bem claro a escolha do Brandon Bolden. O que eu queria falar mais do Bolden, Arthur, é a questão do Jeremy Hill, porque agora tá mais do que fechado pra mim esse grupo de running backs. Tinha ainda, o Jeremy Hill não tem conversa nenhuma, não sai rumor nenhum sobre o que ele ia fazer, mas não vejo espaço, só se ele vier para brigar com a vaga, mas não sei nem de quem, porque tem Sonny Michel, tem Burkhead e tem White, que são 3 mais do que titulares ali na rotação. Tem o Brandon Bolden agora, que se precisar consegue entrar e faz muito bem special teams. Não vejo espaço pro Hill mais, cara. Eu tô com você. E as duas posições que foram pilares dos Patriots em 2018 estão praticamente já definidas para 2019, que é running back, como você mencionou, Michel, Burkhead, White e Bolden agora, e a posição de cornerback com Jason Gilmore, J.C. Jackson, Keon Crossen, Duke Dawson e Jonathan Jones. Então é muito bom poder continuar com esse grupo, um grupo que fez bastante sucesso, e a gente já tem ali o draft para, quem sabe, reforçar ainda mais essa posição. Eu não acredito que vai acontecer, mas também pode ser que venha para brigar jogadores mais por vaga no camp, além dos undrafted que acabam sempre surpreendendo. Bom, de novidades é isso até o momento. Foi um dia aí, não foi nem um dia, foi uma hora maluca dos Patriots que resolveu soltar, como o Arthur falou, um pacotão de contratações. Nosso Instagram até deu um flood ali de tanta coisa que a gente teve que pôr. Mas a gente tá de olho sempre. E seria bom, né, Arthur, mostrar, explicar um pouquinho para quem de repente só ouve a gente aqui ou só acompanha no site e ouve a gente, mais ou menos como que funciona, porque saem rumores e saem notícias a todo momento de jogador que tá indo visitar, ou jogador que os Patriots estão de olho, que estão tentando contratar, ou quem tentou contratar e não conseguiu. Essas notícias saem a todos os momentos, e se você quiser, você que tá ouvindo aí, quiser ficar sabendo dessas coisas, o lugar é o Twitter, né, Arthur? Lá a gente põe tudo que acontece, vai pro Twitter. Vamos dizer, o canal mais completo aí de Patriots que o cara pode ter seguindo o nosso Twitter, né? Sim, a gente coloca todas as informações dos Patriots, todas, em tempo real. Então, quem quiser ficar mais antenado pelo que tá acontecendo com o time, quiser saber as informações que estão rolando, jogadores que podem chegar, jogadores que estão saindo, é só nos seguir lá, o @NEPatriotas, aqui no podcast. Claro, a gente também traz diversas informações, mas como a gente tem que parar um dia para gravar, não acaba sendo tão perto da época da notícia. Por exemplo, o Bennett foi contratado no final de semana, a gente só consegue falar dele aqui hoje, mas só que lá no Twitter
sai tudo em tempo real e vale muito a pena, além da gente responder as perguntas e dúvidas que vocês tiverem. Perfeito, e aí pelo Instagram a gente vai avisando quem entra e quem sai, a gente também sempre põe foto legal lá, relembrando coisas que aconteceu, então se quiser ter vamos dizer, um nível médio de informação, a gente sempre põe o mais rápido possível, assim como no Twitter, mas é um nível mais médio, coisas mais marcantes ali de quem chega, quem sai, mais ali, então dá para seguir por ali também. E pelo site a gente sempre, a hora que faz aí um pacotão desse, a gente solta pro pessoal ficar sabendo, e aqui no Patriotas, no podcast, a gente vem falar, como o Arthur falou, e dar a nossa opinião também. Então, sinceramente, dá para seguir todos os canais, Twitter, Instagram, dá para ver no site, dá para ouvir o podcast, que a gente faz eles de formas diferentes, então não acho que se você só tá em um, você não precisa estar em outro, a gente quer você em todos, e principalmente se você quiser saber tudo, vá para o Twitter, lá que é a base de informações nossa. Certo, seu Arthur, voltamos a qualquer momento, não sabemos o que pode acontecer, quem pode chegar, quem pode sair, se vale um podcast, se não vale, a gente tá nesse status aí de a qualquer momento podemos aparecer, né? Estamos em alerta e qualquer coisa que aparecer, a gente volta aqui no podcast para deixar tudo antenado para vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima. Abraço, galera. And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense